Olá para você que nos acompanha através desta aula, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ângelo Roberto Barros e esta é a nossa aula de arte sobre arte em Roma. Primeiramente, eu queria destacar o seguinte: a fundação de Roma está cercada de lendas e mitos. Tradicionalmente, considera-se que ela se deu em 753 anos antes de Cristo. E sabe-se, porém, que a formação cultural do povo romano sofreu fortes influências de outras culturas, especialmente das culturas gregas e etruscas, que ocuparam diferentes regiões da Itália entre os séculos XII e o século VI antes de Cristo. Na versão lendária, diz que a origem de Roma, segundo o historiador romano Tito Livio, que Roma foi fundada por Rômulo, irmão gêmeo de Remo. A partir de seus relatos, muitas histórias surgiram a respeito de Rômulo e Remo. Uma delas conta que os dois eram filhos da sacerdotisa Rhea Sílvia, que atribuiu a paternidade ao deus Marte e herdeiros do reino de Alba Longa, mas Amúlio, seu tio, queria ocupar o trono e mandou jogá-los no rio Tibre. Encontrados por uma loba que os amamentou, os irmãos foram criados pelo pastor Fausto e sua esposa Laurentia e tornaram-se adultos fortes e muito corajosos. Eles foram então proclamados reis e acabaram disputando poder. E durante um conflito entre os partidários de um e de outro, Rômulo foi morto. Remo foi morto. Outra versão para a morte de Remo conta que Rômulo havia demarcado suas terras, mas Remo, para zombar dele, não respeitou os limites. Então, Rômulo, cheio de ódio, matou, dizendo que mataria quem mais agisse como irmão. Assim, Rômulo tornou-se o único chefe e a nova cidade foi chamada de Roma, fazendo referência exatamente ao nome de seu fundador, Rômulo. A imagem que nós estamos vendo aí é a imagem que representa exatamente essa versão lendária, a loba que amamenta os dois irmãos, Rômulo e Remo. É uma escultura, ela se tornou um símbolo muito forte no Império Romano, em muitos escudos de muitos guerreiros romanos e também em muitas obras que faziam referência à cultura romana da antiguidade, sempre apresentam essa imagem como um símbolo, né, de sua origem, de sua virilidade. É importante lembrar que quando nós falamos de Roma, nós estamos falando de uma civilização que, como eu disse outrora, vai se apropriar culturalmente de muitas outras culturas, especialmente da cultura grega e da cultura etrusca. No caso dos gregos, religiosamente falando, os romanos também são politeístas, assim como os gregos e assim como foram os egípcios. E os romanos assimilaram os deuses gregos, mudando aí apenas seus nomes, mas mantiveram seus atributos. Como podemos ver aí na tabela, vou destacar alguns deuses principais, como é o caso de Zeus, chamado pelos romanos de Júpiter, rei dos deuses, né? Senhor dos raios, do trovão, dos céus, do ar, né? É o rei soberano. Sua esposa foi chamada pelos romanos de Juno, era rainha, né? Protetora das mulheres, do casamento e do bom parto. Afrodite, deusa do amor, da beleza, da fertilidade feminina, era chamada pelos romanos de deusa Vênus. Temos também aí Ares, filhos de Zeus e de Hera, que para os romanos era chamado de Marte, o deus da guerra, e Hades, chamado de Plutão. Hades é irmão de Zeus, né? E ele é o deus dos mortos, do mundo inferior, do submundo. E Poseidon, também irmão de Zeus, foi chamado pelos romanos de Netuno, né, deus dos mares. E aí, conforme a gente pode observar ao longo dessa tabela, é claro que aí não tem todos os deuses gregos e romanos, mas sim aqueles mais importantes, os principais. Na transição, nós vamos identificar que quando se fala da história do Império, da história de Roma antiga, nós temos ela subdividida em três grandes períodos. O primeiro é chamado de período monárquico, o período em que Roma foi governada pelos reis etruscos, e de acordo com a investigação histórica, essa etapa se iniciou no fim ali do século VII a.C. E nesta época, o território romano se limitava às sete colinas. Depois tivemos o período que a gente chama de período republicano, período em que
traz as expulsões dos etruscos do governo, e Roma se organizou politicamente como uma república, né? E cuja cabeça se encontrava, se encontravam dois cônsules elegidos por uma assembleia, né, de cidadãos. Foi o período em que se iniciou a expansão romana, primeiro na Península Itálica e logo nos territórios de cerca, por volta ali, um território ao lado, né, nas proximidades do Mar Mediterrâneo. E por fim, o período mais extenso da história de Roma é o período imperial, período esse em que as instituições republicanas perderam seu poder e este foi assumido por um imperador, pela figura do imperador, que apoiava no exercício e numa rede de funcionários governar, que era apoiado, né, no caso, pelo exercício de uma rede de funcionários e governava a cidade de Roma e o extenso império. É importante distinguir que o império foi dividido em Alto Império, né, na época do esplendor romano, e o Baixo Império, que é a época marcada pelas crises e pela decadência desse império. E como eu falei logo de início, a fundação de Roma está cercada de lendas e mitos. As lendas e mitos, ali envolvidas com a história de Rômulo e Remo, como foi destacado, e a parte histórica é que diz que a fundação de Roma considera-se que tradicionalmente essa fundação ocorreu ali por volta do ano de 753 anos antes de Cristo, e sofrendo aí duas grandes influências, como é o caso da cultura grega e da cultura etrusca. Como os romanos sofreram fortes influências de outras civilizações, em especial dos gregos e etruscos, a gente vai observar que dos etruscos eles herdaram a ideia de que a arte deve expressar a realidade vivida. Os etruscos entendiam que a arte não deveria melhorar a imagem, não deveria torná-la mais interessante, mas manter aquilo que eles julgavam ser real, palpável, né? A beleza das coisas está na representação tal como elas são de fato. Já dos etruscos, eles assumem um posicionamento extremamente contrário, porque a visão dos gregos é que a arte deve expressar um ideal de beleza, e esse ideal de beleza traz a ideia de uma beleza melhorada, né? Então você pega uma representação de uma pessoa e você torna ela ainda mais bonita, mais atraente, mais sedutora, mais esteticamente elaborada. Na escultura, por exemplo, o tipo de arte que a gente pode perceber com muita clareza essas fortes influências. Nessa imagem, por exemplo, que representa o Augusto Prima Porta, a imagem de Augusto César, nós vemos o seu rosto, uma imagem que traz características reais, ou seja, o formato real do rosto dele, de Augusto César, como ele se apresentava na época, e do pescoço para baixo você tem uma beleza idealizada, marcando a influência grega. Observe que temos a figura de um imperador que está travestido, está vestido aí com características, com uma roupagem extremamente diferente do que usualmente o imperador se apresentaria. Então você observa que a roupa dele é uma armadura de um general romano. Ele apresenta-se descalço, dando a ideia simbólica de humildade, ou seja, quando a gente fala de beleza idealizada, a gente não está falando apenas da questão estética, mas de toda uma construção que foge da realidade, que foge daquilo que de concreto acontece no mundo real. Então nós temos um rosto que precisava ser reconhecido, precisava ser lembrado, precisava ser fixado na mente das pessoas, daí ele ser extremamente realista, forte influência etrusca, e nós temos toda uma construção ideológica de persuasão em cima dessa imagem, que é uma imagem de caráter político, né? Na sua vestimenta, na estruturação do seu corpo, do pescoço para baixo. Então ele transmite uma outra ideia, uma outra concepção que não é real, ou seja, a influência da cultura grega. Aqui nós já falamos bastante sobre a escultura grega e percebemos que ela, em um determinado momento,
nos períodos clássicos e no período helenístico, as esculturas passam a ter mais expressividade, mais movimento, como é o caso da imagem 1, que é a imagem dorífora de Policleto. E essa imagem serviu de inspiração. Na verdade, os romanos usavam muitas imagens gregas para tomar como base e usá-las como inspiração para suas esculturas. Como é o caso, a gente pode observar aqui no Augusto Prima Porta. A posição dos pés são bastante semelhantes, o formato do pé também é bastante semelhante, né? E a estruturação. E ele ergue, enquanto na grega ele tem o braço um pouco mais erguido, o braço esquerdo, no caso do imperador, nós temos o braço um pouco mais voltado para baixo, onde ele apoia aí a capa da armadura. E a sua mão direita, como quem desse uma ordem, como quem determinasse um ponto de vista, ou decretasse, ou se dirigisse a um público, né, ou aos seus súditos, ele tem a posição de quem tem o poder de autoridade. Né? Então tem toda uma construção ideológica. Em resumo, a gente pode dizer que a arte romana é uma arte voltada para o poder, a dominação de território, a questão política é o foco dessa produção. A preocupação dos escultores romanos em representar figuras de fácil identificação é notada também no que nós chamamos de relevos de monumentos comemorativos, que são relevos altos e baixos, né? Como o nome já diz, relevos, né? São imagens que são esculpidas, são construídas em paredes ou mesmo em colunas, né, comemorativas, como é o caso da coluna de Trajano, que geralmente conta feitos, marcos importantes da história da época. Aqui, por exemplo, nós podemos perceber um sarcófago, né, muito ricamente ornamentado com esculturas em alto e baixo relevo, onde nós podemos perceber a riqueza, né, das figuras, do movimento, da forma, né, da torção muscular, então a dinâmica em que esses corpos estão distribuídos, organizados, fazem com que a gente perceba uma preocupação em, além da ornamentação, passar uma mensagem, né, passar uma ideia. Na transição, o grande marco da produção de arte romana está na arquitetura. E os romanos sofreram a influência dos etruscos no caso do uso do arco, que é um importante recurso de arquitetura que os romanos conheceram com os etruscos e empregaram em muitas de suas obras. Enquanto as colunas, os templos gregos eram carregados de colunas para fazer a sustentação do prédio, para que ele não viesse abaixo, corrigindo, para que ele não caísse, e naquela época não havia cimento, só os romanos é que vão passar a usar o cimento e o concreto armado, o arco possibilitava o afastamento das colunas ou das paredes, possibilitando um vão ainda maior entre eles, entre uma coluna e outra. E isso fez com que os templos, que nos gregos serviam apenas para proteger da chuva e do sol as esculturas dos deuses, e a população ficava assistindo o culto do lado de fora, porque não podia adentrar os templos por conta dos espaços reduzidos devido ao excesso de colunas. Nas construções romanas a gente vai ter um espaço ainda maior, né, permitindo assim um livre acesso e também facilitando a circulação das pessoas dentro desses espaços. Aqui nós temos um bom exemplo de templo, um dos templos mais famosos da arquitetura romana, que é o Panteão, né? E além do uso do arco, eles também utilizaram a abóbada, né, que possibilitou-lhes criar espaços amplos, internos, livres de colunas. Aqui é uma visão interior do Panteão, então perceba, olha só a dimensão das pessoas, o tamanho das pessoas, para a grandiosidade deste espaço arquitetônico do Panteão, né? E acima, dá para ver já um pedacinho, a gente encontra a roduna, né? A gente encontra a cúpula, a gente encontra o que a gente chama de abóbada, extremamente aí livre de colunas, extremamente livre de algo que reforçasse sua sustentação. Mas os romanos também foram espertos. Se a gente for observar na imagem de número 3, que é o corte lateral,
as paredes inferiores, elas são mais largas do que a estrutura de concreto que vai formando a cúpula, a abóbada, facilitando com que, criando uma certa tensão, uma carga, um peso maior na base para fazer a sustentação, né, o apoio, e à medida que isso vai se alongando, vai subindo, formando a cúpula, a estrutura vai afinando, colocando pouco material para gerar pouco peso. E no esquema último a gente consegue perceber claramente essa parte bem preta, as paredes mais espessas, né? Servindo aí como base para receber a carga da roduna, da cúpula, daquilo que a gente também pode chamar de abóbadas. Aqui um recorte, fica mais claro exatamente o que eu falei. O texto está em espanhol, mas é possível facilmente ser compreendido os esquemas numa posterior revisão de vocês. Inclusive, esse material está disponibilizado em slide para que vocês possam revisar, fazer suas anotações, fazer seus grifos, né, suas observações. Quando se fala de arquitetura, logo se lembra da forma como os romanos tinham para se distrair, né, para se divertir. A primeira diversão, o primeiro espaço arquitetônico, nós temos os teatros, onde aconteciam as peças, as encenações, né? Vale lembrar que o teatro, da forma como conhecemos hoje, ele surge na Grécia com caráter educativo. Lá no teatro grego, você tem a tragédia e a comédia como os dois gêneros principais. Em grandes festivais de teatro que podiam durar dias e até semanas, onde aconteciam sempre 3 peças de tragédia e uma de comédia, onde os autores de tragédias mais famosos gregos o Ésquilo, o Sófocles e Eurípides, e no caso da comédia nós destacamos aí a figura do Aristófanes. O teatro romano é um teatro que vai trazer também essa carga de educação, né, um conteúdo histórico, vai apresentar informações que são pertinentes para toda uma sociedade, porque eles também acreditavam que o teatro era uma forma, né, de educar, de politizar, de formar cidadãos sólidos em termos de pensamento, em caráter político e tudo mais. Temos também a presença do anfiteatro, que tem uma estrutura que nos faz lembrar dos estádios de futebol. Esses anfiteatros romanos foram extremamente importantes, porque neles aconteciam lutas dos gladiadores, espetáculos muito populares, em que se podia ser apreciado, esses espetáculos podiam ser apreciados em diferentes ângulos. Então você tem aí o 360 graus, como hoje são os nossos estádios de futebol, e arquibancadas, então ele tem uma acústica, uma estrutura interessante, né? O anfiteatro mais famoso que se tem notícia é o teatro, o Coliseu, na verdade o Teatro Flávio, mas aí por conta de sua estrutura colossal, ele ficou conhecido, foi apelidado e ficou conhecido até hoje como o Coliseu, né? E por fim, a outra forma de diversão dos romanos eram os circos, né, onde aconteciam corridas de cavalo, acrobacias, batalhas navais. Inclusive até consta informações em alguns livros que no próprio anfiteatro aconteciam também batalhas navais. Então a arena era inundada e 2 navios eram colocados nessa arena, agora coberta por água, e lá ocorriam a batalha, né? Então eram espetáculos, apresentações muito carregadas de veracidade, né? As mortes, principalmente no período de perseguição aos cristãos, o Coliseu vai ser um grande espaço de massacre quando os cristãos eram perseguidos, e ali a luta pelos gladiadores. Um bom exemplo de filme que se pode ser acompanhado em relação a isso é o filme O Gladiador. Até coloquei como indicação para que vocês pudessem aproveitar esse período que nós estamos em quarentena, para acompanhar, assistir, criar um outro ponto de vista, contrastar algumas informações, enfim. Então é um filme que vale a pena.
Aqui, como eu falei, é o Coliseu, a estrutura, essa é a forma como ele está hoje. Antigamente ele era a estrutura circular era completa, mas à medida que o Coliseu foi perdendo sua funcionalidade, e o momento que os romanos passaram a ser cristãos também, eles se converteram ao cristianismo, as apresentações no Coliseu, os massacres cessaram. E muitas das partes do Coliseu foram utilizadas para construções de outras obras, especialmente construções de igrejas. Então aqui é a estrutura de como ele está hoje, né? Hoje, se você quiser fazer uma visitação ao Coliseu, ela precisa ser uma visitação guiada, muito bem acompanhada, até por conta do acesso, algumas partes que são fragilizadas, então não é uma visitação qualquer, livre, ela precisa ser guiada. E à medida que você é guiado nesses espaços, os guias vão ressaltando informações, né, sobre esse espaço, de como as pessoas levavam aquilo com muita veracidade. As pessoas mais pobres iam para o Coliseu para se divertir, mas também para se alimentar. Surge aí uma proposta da política do pão e circo, dar diversão ao povo, para que eles esqueçam suas mazelas, e ao final, né, você dá alimento, para que eles tenham a ideia de que o governo estava preocupado com eles, estava fazendo algo por eles. É uma prática ainda muito presente em todos os lugares do mundo, onde os políticos da atualidade fazem ações pequenas, médias e grandes ações para camuflar, para tentar ali conquistar o público, os eleitores, através dessa diversão, né? E também de uma política assistencialista e etc. Que é um outro esquema, né, sobre a estrutura do Coliseu. Eu gosto muito de colocar esses esquemas justamente para facilitar a noção de como o espaço era antigamente, de como isso poderia ser colocado, ser apresentado na época. Uma curiosidade: todas as pessoas, quando compravam seus ingressos para adentrar no Coliseu, elas recebiam um cartão com uma numeração indicando exatamente o portão de entrada, que dava diretamente acesso à sua arquibancada, né, sua poltrona, seu espaço. Uma curiosidade é que se ocorresse um incêndio nesse Coliseu, ele conseguiria ser esvaziado, por ter várias saídas, ele conseguiria ser esvaziado num tempo de até 10 minutos. Então dá para você ter noção disso em relação a de como isso era muito bem organizado, de como isso era muito bem elaborado, né, muito bem pensado. E por fim, eu vou apresentar para vocês um vídeo que fala exatamente sobre a questão do Coliseu. Coliseu de Roma. Há quase 2000 anos, os romanos testemunharam uma maravilha. Aqui, onde o imperador Nero havia construído um palácio suntuoso com um lago artificial, um novo imperador, Vespasiano, quis deixar sua herança. Não com um grande palácio para seu próprio desfrute, nem com um templo para agradar aos deuses, mas com um imenso palácio para o público. Um anfiteatro para sediar os jogos, campeonatos e rituais que acabou se tornando a mais importante assembleia pública da capital. Vespasiano conhecia o valor da atividade de relações públicas. Quando ele assumiu o poder em 69 d.C., herdou uma cidade em ruínas. Um enorme incêndio havia destruído grande parte de Roma anos antes. O corrupto Nero, entre outros, havia irresponsavelmente esvaziado as reservas do tesouro, e o Senado romano estava espalhado em campos hostis depois de 2 anos de guerra civil. Vespasiano logo anunciou seu novo projeto. Ele iria drenar o lago artificial de Nero
e construir um enorme anfiteatro público, o maior jamais realizado. Ele batizou de Anfiteatro de Flávios, em homenagem a seu nome de família. As gerações seguintes passaram a chamá-lo de Coliseu, uma referência às suas proporções colossais. Graças a seu tamanho e a seu trabalho de engenharia, foi considerado o monumento mais ambicioso do mundo antigo. Enormes blocos de calcário foram carregados por escravos para construir a elipse de dimensões monumentais, 600 metros de circunferência, cobrindo 15 hectares e erguendo-se a uma altura de 16 andares. Primeiramente, foram erguidos os arcos e os pilares, e em seguida as paredes laterais foram sendo construídas, preenchendo os espaços vazios com uma rocha vulcânica muito leve chamada Pedra Pólis. Com lugar para 50.000 espectadores, o Coliseu equivale aproximadamente à metade do tamanho do Maracanã. Os construtores de estádios de hoje em dia ainda se baseiam no sistema engenhoso de entradas e passagens primeiramente utilizado no Coliseu. Oitenta arcos estão distribuídos no nível do chão, formando 76 entradas. Os espectadores recebiam bilhetes com o seu número de entrada e podiam achar seus lugares tão facilmente que todo o estádio podia ser acomodado em menos de 10 minutos. Uma vez dentro, o lugar de honra era um grande palanque em mármore, onde o imperador se acomodava com sua comitiva, incluindo jovens virgens. Um pouco acima, sentavam-se cidadãos livres. Mais acima ainda, sentavam-se visitantes estrangeiros e escravos. E, finalmente, em arquibancadas de madeira, ficavam as mulheres e os pobres. Mesmo durante os jogos públicos, classes sociais e status eram os princípios da organização. Mas por que uma obra tão impressionante destinada ao esporte? No início dos tempos romanos, jogos públicos, chamados de circos, eram realizados somente em dias sagrados para homenagear os deuses da cidade. Até a época de Jesus, torneios, caçadas a feras e corridas de carruagens eram uma obsessão para os romanos. Qualquer imperador que se prezasse levava a sério os conselhos do historiador Juvenal. Apenas duas coisas fazem um romano se preocupar hoje em dia: panem et circenses, pão e o circo. A obra de Vespasiano levaria menos de 10 anos para ser concluída. E apesar de ele não ter vivido para ver seu trabalho terminado, o Coliseu permanece o símbolo eterno de toda uma civilização. Os romanos já provaram ser os melhores engenheiros que o mundo já viu. Inventores do arco, da cúpula, construtores de estradas, aquedutos, pontes e banheiros. Embora a estética romana tenha sido em grande parte emprestada dos gregos, sua tecnologia era profundamente original. Lá perto, no Panteão, uma gigantesca abóbada de concreto parece flutuar suavemente no espaço. Uma estrutura de concreto armado tão grande, vazada por um único raio de luz, não seria construída novamente até o século XX. Definitivamente o Coliseu provou ser a maior herança arquitetônica de Roma. No entanto, o que o monumento tinha de magnífico chocava-se com o que de cruel acontecia dentro dele. Espectadores ficavam em torno da arena central, onde era espalhada areia para cobrir o sangue derramado no ritual dos jogos. No dia da inauguração, no ano 80, o novo imperador Titus, filho de Vespasiano, inaugurou o anfiteatro com uma caçada a feras selvagens. Em apenas um dia, 5.000 animais foram condenados à morte. Estes rituais sangrentos de celebração poderiam durar mais de 3 meses. Animais exóticos eram trazidos de regiões distantes para o Coliseu, onde eram mantidos em celas localizadas no nível subterrâneo, que podem ser vistas ainda hoje. As feras eram então transferidas em elevadores para o nível da arena, onde iriam enfrentar as lanças dos caçadores. Em algumas ocasiões, as canaletas de drenagem eram fechadas e a arena era deliberadamente inundada. O estádio se transformava no mini-mar para a simulação de batalhas navais.
Os gladiadores eram, no entanto, a atração principal do Coliseu. Escravos, criminosos e a mais baixa estirpe de Roma, algumas vezes até mulheres, eram especialmente treinados para depois se apresentarem nas batalhas públicas. Ave César! Nós que estamos prestes a morrer vos saudamos. A coragem ou a covardia do gladiador era aplaudida ou vaiada pela multidão, que votava com as mãos o destino do perdedor. De acordo com alguns historiadores, polegares para cima ou uma onda de lenços abanando significavam que o gladiador viveria e poderia até mesmo se tornar um homem livre. Polegares para baixo condenavam o lutador a uma morte imediata. Por 325 anos, o Coliseu testemunhou inúmeros espetáculos assustadores como estes, e pode ter sido também um lugar onde o martírio dos cristãos perseguidos acontecia. Finalmente, em 404 d.C., todo o sacrifício público em Roma foi banido pelos imperadores cristãos no poder, e o Coliseu, danificado por terremotos e tempestades, se transformou em ruínas. Através dos séculos, o Coliseu se transformou em uma pedreira de mármore, saqueada pelos vários Césares de cada nova era. Mas o triunfo dos engenheiros continuou de pé, um símbolo fantasmagórico do Império Romano, tanto em sua maior exaltação quanto em sua maior depravação. Séculos depois de sua construção, um monge inglês faria a seguinte profecia: Enquanto durar o Coliseu, Roma viverá. Quando cair o Coliseu, Roma morrerá. E quando Roma morrer, o mundo. Outra coisa importante na obra pública romana é o que nós chamamos de aqueduto. A arte e a capacidade de construção dos romanos revelam um povo de grande espírito prático. Por toda parte, estabeleceram colônias e construíram casas, templos, termas, aquedutos, mercados e edifícios governamentais. Esses aquedutos, esse aqueduto foi erguido, que a gente está vendo a imagem, as duas imagens, ele foi erguido no século I a.C. Tem cerca aí de 50 quilômetros de extensão e tinha por fim levar água para Nimes, cidade que hoje ela pertence à França. A parte mais extraordinária da construção é, sem dúvida, a ponte sobre o rio Gardon, com 84,77 metros de altura, obedecendo 3 ordens de arco e apoiada em pilares cravados nas rochas. Algo extremamente ousado para a época, na engenharia da época. A obra continua de pé até nossos dias, o que prova a qualidade técnica dessa engenharia romana, onde os romanos, porém, não se preocuparam apenas em fazer um aqueduto sólido que funcionasse por muitos séculos. Eles procuraram também empregar formas que, de uma certa forma, revelassem uma beleza, uma estética. É fácil reconhecer essa beleza nos arcos, as áreas vazadas dão leveza à ponte e contrastam com a solidez e a imponência que uma obra de engenharia do Império Romano deveria ter. Um exemplo de construção arquitetônica que nos faz lembrar muito esses aquedutos romanos, aqui no Brasil, são os arcos da Lapa. Fazem referência aos aquedutos romanos. Quando se fala de pintura romana, a gente meio que fica pisando em ovos, porque muitas das produções de pinturas romanas se perderam com o tempo. Muitas delas eram feitas nas paredes e por conta, a maioria das pinturas romanas, como elas provinham de cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio em 76 d.C., essas pinturas foram danificadas e foram completamente perdidas.
Em geral, os estudiosos eles classificam essas pinturas em quatro estilos, né? Inicialmente, eles decoravam-se as paredes com uma camada de gesso pintado para dar uma impressão de placa de mármore. E mais tarde, alguns pintores perceberam que era possível passar a ilusão de um bloco saliente de mármore apenas pela pintura sem necessidade do gesso. Essa descoberta, sem dúvida, conduziu a uma outra evolução técnica, que era possível sugerir saliência, podia também sugerir profundidade, né? As imagens pareciam saltar da parede, né? Dar uma ideia de tridimensionalidade. Começou então a pintura em painéis que davam a ideia de janelas abertas para onde se viam paisagens com pessoas e animais. Outras vezes eles acabavam pintando, né, barrados, né, faixas, né, frisos com figuras de pessoas, formando uma grande pintura mural. Então eles também faziam, enquanto na pintura grega nós temos a pintura voltada para os vasos, na pintura romana nós temos a pintura como a pintura parietal, ou seja, a pintura mural, pintura feita nas paredes, nos muros, né, das casas, dos templos, dos espaços públicos. Essa imagem que nós estamos vendo aí, ela é da Vila dos Mistérios, é o nome dado a uma das casas existentes em Pompeia. Nessa pintura, não sei se vocês conseguem perceber, mas dá para a gente notar a representação de pessoas cujas figuras têm aproximadamente aí 1,5 m de altura, em atividades do seu dia a dia, né? São ações rotineiras, cotidianas, sobre um fundo vermelho. As figuras sugerem vida e movimento ao observador. Só para a gente fazer um paralelo, enquanto os gregos pintavam figuras em vasos com duas cores, preto e vermelho, no caso de Ezequias, que pintava a figura preta em um fundo vermelho, e o Eutímides, que foi seu aluno, ele inverteu o esquema de cores e passou a pintar as figuras em vermelho e o fundo preto, né? Então, só para retomar e reforçar, Ezequias pintava a figura preta com fundo vermelho e Eutímides figuras vermelhas com fundo preto. Na pintura romana, que não vai ser feita em vaso, mas nas paredes, também há a presença da cor vermelha, né, e de cores mais escuras, mais chamativas, mas também há a presença de um outro colorido, né, que vai dar ainda mais vivacidade, muito mais ênfase às imagens ali representadas. Os artistas romanos, eles dedicavam-se também à arte do mosaico em mármore. Atire a primeira pedra quem nunca na escola fez uma atividade que partisse da ideia de construção de mosaico, aquela em que o professor pede para você fazer um desenho e preencher esse desenho com pedacinhos pequenos de papel ou grãos de arroz, feijão, milho e etc., para formar no final uma imagem, um todo. Essa é a ideia do mosaico. Esses mosaicos eles foram encontrados em muitas cidades romanas, mas os de maior valor artístico são os que decoravam os edifícios de Pompeia. Os pintores romanos misturavam realismo e imaginação, e suas obras ocuparam grandes espaços nas construções completamente enriquecidas, né? E também enriquecendo a própria arquitetura romana. Esse mosaico que vocês estão vendo aí é o mosaico de Alexandre o Grande. Ele, na verdade, representa dois reis, tanto Alexandre o Grande, da Macedônia, e Dário III, da Pérsia, e durante a Batalha de Issus, em 333 anos a.C. Observem que o efeito de profundidade conseguido pela distribuição das figuras que compõem a cena, no caso, os cavalos em primeiro plano e os reis mais afastados. Notem também a sugestão de movimento criada pela postura dos cavalos e a posição e o avanço dos corpos e das lanças. Então, eles tinham essa ideia da busca pela dinâmica da figura. A imagem está
tem algumas partes que estão danificadas, justamente por conta, né, de que Pompeia era também, assim como Herculano, uma das cidades, né, que foram soterradas lá pela erupção do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, em 79 anos depois de Cristo. Galerinha, foi um prazer estar com vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma ou de outra com relação ao conteúdo de Roma. Bons estudos, leiam o material, acessem os slides, vejam a indicação de filmes e espero vocês em um outro momento. Forte abraço.